meu tema é sobre a ruptura da sociedade, Saturno e Netuno. Estamos em 2015, agora, dentro de alguns meses, vai ocorrer novamente uma nova quadratura, que a gente chama de quadratura minguante, desse ciclo planetário Saturno e Netuno. E em 2026 ocorrerá a próxima conjunção. Então eu vou falar um pouco a respeito sobre a estrutura de Saturno, a espiritualidade de Netuno, a estrutura de Saturno, a ideologia de Netuno e assim por diante, né? Bem, toda vez que há uma união desses planetas, de alguma forma, onde há um encontro de luzes, né? Ou seja, na hora que há um sextil, uma quadratura, seja ela crescente ou minguante, uma oposição e a conjunção, é comum acompanhar na história uma grande mudança de conceitos e ações, ou seja, conceitos de Netuno e ações ou concretizações que mexam, que mobilizem estruturas de governo. Mas, como é um planeta saturnino e um transpessoal, já é um pós-saturnino, já começa a mexer também com o inconsciente coletivo, então ele não envolve somente um determinado local, um determinado país que tem esse aspecto dentro dele no mapa. Ele mexe realmente com estruturas ideológicas do planeta, ou seja, da população do planeta. Mas nem sempre os sonhos e os nobres ideais são muito positivos, porque ocorrem muitas mortes, mas muitas mortes nesse processo, né? Pra vocês terem uma ideia, num sextil, vou falar de sextil e de trígono, por exemplo, né? Num sextil de Saturno com Netuno, em 1887, o Capital foi lançado, acho que foi em outubro, né, em Londres. A revista, o livro Capital de Marx, né? E já havia um sextil entre Netuno e Saturno. Só que Netuno, isso que eu acho que é legal estar falando, Netuno estava em conjunção com Plutão nessa data. Então, assim, o que aparece uma base de um nobre ideal tem em si Netuno e Plutão em conjunção, ou seja, essas revoluções elas incluem mortes, mudanças, trapaças no governo e conversas do submundo, né? Não foi a intenção do Marx fazer isso, óbvio. Para quem acompanhou ou para quem estudou a história do Marx, né, onde ele cria uma linha comunista, onde há uma comuna, onde há uma coisa pública, né? A tradução de comuna é coisa pública. Ele não colocou a parte econômica, como ia ser a divisão econômica em detalhes, né? Mas as pessoas tinham direitos iguais, né? Então, essa parte de direitos iguais, eu comecei a pensar, falei, o que eu posso ser útil e passar numa palestra virtual, né? Que é um pouco mais difícil porque não há uma interação com o público, com os alunos, com as pessoas interessadas no tema. Mas assim, 1880, 7 anos antes desse sextil de Saturno e Netuno, começaram já tinha 1880, 1881, houveram alguns movimentos de judeus saindo da Rússia e indo para Israel. E nesse tempo começou 1881,
as datas são para maio, 24, 25 de maio de 1881, 1881. Se vocês forem pegar na efeméride, vocês vão ver uma grande configuração, como fosse um grande stellium de Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno, Plutão e o Sol, né? Mas principalmente já estava dando início, né, assim, 81, né, e 82, estava dando início a uma conjunção de Netuno e Saturno. E é interessante que comuna, que é uma coisa pública, e kibbutz, que é as pessoas juntas, né, assim, é quando as pessoas trabalham juntas, né, elas foram criadas na mesma década. Então, a gente tem a história do capital, né, e depois tem isso do kibbutz, por exemplo, né. Mas, como eu falei, esse é um sextil, o livro do Marx. Quando houve um trígono, foi em 1905, a gente tinha a Rússia com o czar Nicolau II, que era um absolutista, né? Ele era um cara que estava comandando tudo, e em 1905 ele pegou um domingo sangrento e matou um montão de manifestantes, né? Fuzilou realmente milhares e milhares de pessoas que estavam contra o sistema dele. E o sistema dele foi até 1917. E em 1917, né, o Kerensky, né, ele começou a comandar, mas também não sabia muito o que fazer, e aí entrou uma revolução dos bolcheviques, né, que foi liderada pelo Lenin. Isso foi em outubro de 2017, e aí sim houve uma conjunção de Saturno e Netuno. Ou seja, quando o Nicolau II, o czar absolutista, fuzilou milhares de pessoas, foi num trígono. Quando houve a conjunção, começou a Revolução Russa, em 2017. E se a gente pegar as mudanças ocorridas nesse século, de 1900 até agora, século e pouquinho, tem o que? A gente está em 2015, tem quase 100 anos, né? A gente vai observar um movimento que incluiu muitas mortes, né? Então, é interessante falar, porque agora em 2015 inicia esse processo de novo, inicia agora em novembro, depois vai ter em junho novamente e setembro, bem forte essa quadratura de Saturno e Netuno. E o interessante é que quando houve a conjunção de Saturno e Netuno em 1917, né, as terras foram distribuídas. Para quem? Para os trabalhadores do campo. Então, esse é um assunto interessante para a gente estudar alguns países, em especial o Brasil, com esse movimento sem terra que permanece ainda vinculado à ideologia, ao governo e à violência. Os bancos foram nacionalizados, as fábricas passaram para os funcionários, para que ficaram na mão dos trabalhadores, né? E aí foi criado o Partido Comunista, mas isso foi uma conjunção. E de lá para cá aconteceram muitas coisas, né? Depois, quando teve uma outra conjunção, já em Libra, essa conjunção foi em Leão, né? Quando a conjunção foi em Libra, o Nikita Khrushchev, né, que ficou no poder, e aí você não vê tanto movimento acontecendo na Rússia, mas você já começa a ver outros grandes movimentos acontecendo na China, mas sempre vinculado a um comunismo ou um socialismo comunista, alguma coisa sempre vinculado a isso. E depois houve uma outra conjunção já
há pouco tempo, foi a última conjunção, em 1989, que a gente tem da parte política, sei lá, da Rússia, a gente tem Mikhail Gorbachev, a gente tem o fim desse comunismo, né? A Rússia ela começa a se desmembrar, a União Soviética, né? Os países bálticos começam uma luta pela sua independência. E interessante que nesse período, em 89, foi quando também aconteceu aquele massacre na China, na Praça da Paz Celestial, onde tinha um estudante que ele ficava como se estivesse enfrentando um tanque, e logo em seguida ele foi preso e em seguida ele foi morto, né? Ou seja, na verdade não mexe com poderes e com nobres ideais, né? A gente pode estudar de vários países, né? A gente pode estudar da Coreia, da China até agora, da Rússia, mas o que eu pensei em falar é um pouco também desse processo que, num aspecto positivo, acho que foi um sextil, Cuba passou por essa revolução e ela está até agora vivendo essa revolução, onde há um polo de liderança desse sistema ideológico Saturno-Netuno. E em 89, o que aconteceu aqui no Brasil, que a gente tinha o Collor e o Lula. Eles estavam concorrendo, 88, 89, né? E o que aconteceu, foi 89, perdão, o que aconteceu em 89? Tinha essa conjunção de Saturno e Netuno em Capricórnio, acho que estavam 7 graus mais ou menos, e a gente tinha de um lado o candidato a presidente, que era o Lula, que era o Collor, que virou presidente na época, e o Lula. E qual era o discurso do Collor? Que o Lula ia confiscar as terras, que ele era um cara que traria o comunismo ao Brasil, socialismo ao Brasil, e enquanto ele procurava criar um capitalismo mais moderno, né, ao país, né? E é interessante que ele colocou isso e atualmente, a gente vivendo agora em 2015, os dois ainda são protagonistas da história do país, né? O Brasil tem, por uma órbita maior, Saturno e Netuno em trígono. Saturno a 9 graus de Touro e Netuno a 3 graus, 2 graus e pouco, 3 graus de Capricórnio junto com Urano. Então, de certa forma, esses assuntos passam pelo país. Então, a gente podia estudar Getúlio Vargas, podia estudar alguns presidentes anteriores, também em 1800 e pouco, para ver qual era o discurso deles. O importante é saber que esses planetas realmente mexem com as estruturas. E, além disso, a gente também tem o Papa, né? Então, em 89, na conjunção que aconteceu, a gente tinha o João Paulo II, que foi responsável inicialmente de romper o comunismo na Polônia e depois, consequentemente, em outros locais, e ele estava intervindo junto com Gorbachev e outras pessoas para criar uma revolução, para sair desse sistema comunista e tirar esses países do isolamento, né? Nisso, o Muro de Berlim também é quebrado, né? Então é tudo sempre nesses momentos, ou seja, são movimentos que envolvem políticas, economia, ideologia, e os abalos são muito grandes, inclusive na parte administrativa, né? E, bem, então, assim, isso foi na conjunção. Na primeira quadratura, o que a gente tem forte, a gente tinha ainda forte na quadratura que aconteceu em 1998 e 1999, ou seja, uns 10 anos depois,
é uma quadratura crescente. A gente viu em Kosovo ainda havia uma manifestação para libertação com Rússia e com esse pessoal, e ao mesmo tempo a gente vê a entrada na Venezuela do Hugo Chávez. Então eu estou tentando relembrar algumas coisas para que vocês visualizem e coloquem isso nos tempos planetários, né? Ou seja, era uma quadratura crescente. Quadratura crescente num ciclo planetário é algo karmático. Eu até escrevi aqui, é como se fosse um portador de um karma. Enquanto que uma quadratura minguante, ela já dissolve, ela vai resolvendo, que é a que a gente vai estar agora, né? E então assim, a oposição foi 2006, 2007, não vou comentar agora. E a quadratura minguante, ela vai ser em Saturno em Sagitário, Netuno em Peixes. E é interessante porque Saturno, na constelação de Sagitário, a gente pode lembrar um pouco de Júpiter. Netuno, na constelação de Peixes, a gente pode lembrar um pouco de Júpiter. Júpiter rege o fígado. Fígado, ele, em alemão, ele é vida e amor, a raiz da palavra, Leben, Leben, Liebe, né? Em inglês é amor, vida, life, love, liver. Em hebraico é kaved, órgão de peso, órgão de decisão. Se é amor, né? A gente sabe que na mitologia, Eros, que é o filho de Vênus e Marte, né? o Cupido, ele não crescia, ele era pequeno. Aí um dia Vênus foi reclamar com Júpiter. Ele falou, pô, por que meu filho não cresce? Ele falou, porque não tem um irmão, ele está sozinho. E aí o que aconteceu? Ela teve um outro filho e chamou Anteros. E aí na mitologia fala que eles estavam juntos e eles brincavam, cresciam juntos e começaram a crescer até que se tornaram adultos. Foi a forma de Eros ficar adulto, né? E é interessante que esses mitos, né? Eros é amor, né? Por isso que eu falei do fígado, e Anteros é o anti-Eros, seria o ódio, né? A raiva, o ódio, uma coisa assim. E então, por que eu estou falando isso? Porque os aspectos vinculados a Netuno sempre tem algo vinculado a Júpiter, sempre tem vinculado ao seu regente original da constelação de Peixes. E Saturno, ele tem a ver com decisões fortes. Normalmente esses encontros trazem muito ódio, muito amor. Mas amor ao quê? Ódio ao quê? Aos ideais. Então, alguns filmes ou livros que eu recomendo para que fique mais claro o que eu gostaria de passar, os dois filmes A Onda, tanto o antigo, que é o que eu gosto mais, como o novo, que foi feito há uns 10 anos atrás, A Onda, onde mostra uma manipulação de estudantes, depois do bairro, depois das famílias, depois da cidade. Começou uma mobilização com um professor, né? Ele querendo mostrar como mobiliza as pessoas de uma hora para outra. E ele usou muito isso, do amor e do ódio, trabalhando horas com autoestima ou baixa estima. E também tem outro livro que foi escrito em 1945, eu fui pesquisar, isso aí não tem aspecto com Júpiter, com Saturno e Netuno, mas é a Animal Farm, a Revolução dos Bichos, e do George Orwell, né? Que mostra mais ou menos um dos porcos com nobres ideais, mas ele é assassinado. E os outros porcos que pegam o poder começam a mudar as leis, mudar as leis, mudar as leis, né? Aqui no país, no Brasil,
a gente vê esse mudar as leis, é uma coisa que não poderia estar acontecendo, pular a Constituição muito forte. E como tem essa quadratura minguante, está por vir, normalmente ela dissolve karmas, né? Isso pode ser que aconteça aqui no Brasil. O mais importante, o mais óbvio, o que eu tenho falado já há uns 2 anos disso, desde 2000, na verdade há 3 anos, né, 2012, 2013, que esse ciclo planetário ele vai trazer o fim do caminho do Fidel Castro, ou seja, todo esse processo do comunismo implantado num país, no caso Cuba, começa a se dissolver cada vez mais. É óbvio que não é só esse aspecto de Saturno e Netuno, é que eu estou falando, tentando trazer um pouco esses dois. Mas daqui a pouquinho, a gente está em setembro, então daqui a pouquinho, essa gravação ela é em setembro, um pouco antes do eclipse do dia 13, né? Dia 2, hoje é dia 2 de setembro. Daqui a pouquinho, o poder de Fidel Castro, que está nas mãos do irmão, começa a ruir. E se não for agora, nesse setembro, nesse primeiro encontro, né? Eu acho que é legal para quem gosta de astrologia mundial ou quiser estudar, vai ver que assim, perdão, de novembro, não de setembro, de novembro de 2015, vai ver que ano que vem vão ter 4 eclipses, né? Os 2 primeiros eclipses, que é 9 de março, 23 de março, não pega tanto esses aspectos. Mas os outros 2 eclipses que vão ocorrer, um dia, acho que um em agosto e o outro dia 1º de setembro. E esse eclipse do dia 1º de setembro de 2016 vai culminar com uma última conjunção de Saturno e Netuno, última conjunção não, vou falar de novo, esse eclipse do dia 1º de setembro vai culminar com a quadratura minguante exata entre Saturno e Netuno. Um vai estar voltando para trás, o outro vai estar andando para frente, eles vão se encontrar em minutos, graus de minutos. E isso é mais para o dia 8, 9, 10, 11 de setembro de 2016. Passado alguns dias, a Lua, o Marte ativa um pouquinho, isso acaba eclodindo, ou seja, é um período de um final de um ciclo. Agora, vamos voltar um pouquinho agora. O que está acontecendo no Brasil, né? Para falar desses processos todos, né? O Brasil, de repente, a Polícia Federal começou a ter informações e força, muita força, para ir contra o governo. Para ir contra, não só o governo, né, outras pessoas que estavam vinculadas, mas o governo está vinculado a essas descobertas que estão em processo e ainda vão ser julgadas, né? E é interessante, se a gente parar para ver como é que estava a situação geopolítica do Brasil, situação geopolítica da América do Sul, ou seja, Argentina, Equador, Venezuela, Colômbia, Bolívia, mais Bolívia e Brasil, né? Como é que estava? E o que está acontecendo, né? Aí eu vou colocar também um outro ciclo planetário de Júpiter e Saturno daqui a pouco, né? Havia uma mobilização há alguns anos para que a América, isso começou com a quadratura crescente, quando Hugo Chávez entrou no poder. E de lá, o que aconteceu? A Rússia, o Irã, depois, posteriormente, a China, começaram a ter uma influência muito grande em alguns países, né, da Sul-América.
em especial Venezuela, que precisou 2, 3 eclipses seguidos para conseguir fazer uma mudança, mas mesmo assim só tirou o líder, continua ainda uma mobilização atrás. Mas todos começaram a ir até o Fidel Castro, dar beijo, abraço, sair com ele com vestido de roupa Adidas, né? Oi, tudo bem? Né? Lula, a própria Dilma, empréstimos de BNDES para ações em Cuba ou alguns outros países. Começou uma mobilização que envolveu grandes países, né? E inclusive esses do BRIC, né? Que tinha a China, a Rússia e o Brasil, né? Em especial. A Índia não entrou tanto nisso, mas a China entrou também. E nisso esses movimentos começaram a crescer, e uma hora você começa a observar e fala, meu Deus, o que vai acontecer? E começa uma unidade, a Argentina vinculada à Venezuela, aí começou com o Mercosul, colocaram a Venezuela junto, numa jogada em seguida que a Dilma entrou, começou uma mobilização com um nobre ideal, né, por trás, que é muito parecido com esse nobre ideal da conjunção de Saturno e Netuno em 1917, no início da Revolução Russa. E até se a gente parar para pensar, né, de como Lenin começou e depois como ele perdeu o poder, né, a gente vai ver que isso começou a acontecer em outros lugares, né? E de repente o governo brasileiro ou o partido vinculado começou a estar junto com esse nobre ideal. Mas como está numa pós-oposição de Saturno e Netuno, espero que vocês estejam compreendendo, né? Pós-oposição de Saturno e Netuno, que foi em 2007, né? 2006, 2007, nessa hora começou a haver uma mobilização, e quando começou a chegar próximo dessa quadratura minguante, ou seja, desse final de aspecto, que é a tal da limpeza kármica, apareceu um novo integrante, que foi os Estados Unidos, e começou a quebrar essas forças de alguma forma, primeiro mostrando que tinha acesso às informações, depois o mais forte foi ele conversando com os Estados Unidos, conversando com Cuba, e que provavelmente nessa quadratura minguante vai chegar a um consenso. Nisso, a força política de Cuba, onde conseguiu colocar mísseis nucleares escondidos por 30 anos, os Estados Unidos não soube, isso foi até uma vergonha americana, que eles não souberam que os russos colocaram mísseis nucleares em Cuba. Então começou uma mexida um pouco maior. Até então, ou seja, quando não havia uma órbita entre Saturno e Netuno, uma órbita grande entre Saturno e Netuno para essa quadratura, os Estados Unidos não estava tão envolvido. Mas de repente ele está envolvido. Por isso que eu comecei a falar, eu não vou entrar em detalhes agora, mas falar que a Polícia Federal, que está com sede em Curitiba, tudo, tem uma retaguarda meio nessa briga de titãs, né? E de Titã, Saturno e seu filho Netuno, né? Interessante que no dia que houve outro aspecto de Saturno e Júpiter, fizeram uma quadratura a 28 graus, Saturno a 28 graus de Escorpião, essa última rebarba, essa última passada, e Júpiter já iniciando a sua saída de Leão, né, a 28 graus. Quando houve essa quadratura exata, foi o horário de grau e minuto, né?
foi o horário, isso já falei em outros locais, né, inclusive para outros colegas astrólogos, foi o horário que prenderam o José Dirceu, né? E o José Dirceu, segundo consta, era um dos, ou talvez um dos maiores articuladores com Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, e ele trafegava por esses locais com esse nobre ideal. Então, assim, o que eu acho que pode vir a acontecer, né? Não sei se é uma previsão, mas é uma observação, e já a curto prazo, porque a curto, médio prazo, é que haja uma quebra dessas forças, uma com a saúde do Fidel, que a gente não sabe quanto tempo dura, né? Um leão, escorpião, agora com Saturno saindo de escorpião, talvez ele volte a ficar mais enfermo, né? Assim, mas talvez ele não consiga mais articular, né? Fisicamente. E quando houve essa quadratura de Júpiter-Saturno, José Dirceu foi preso, e assim por diante a história vai continuar a ponto de quebrar essas articulações. Eu não sei se vai ser no Brasil, vai ser na Venezuela, vai ser na Argentina, mas há um grande movimento geopolítico para que a América não se torne uma filial da Rússia, da China, do Irã, coisas assim, né? Então, isso é só para mostrar que está tendo uma mobilização muito grande para quebrar essas forças. Se vocês têm dúvida, só observem como eram as notícias antes, onde todos falavam com o Fidel e todos iam para Cuba e investiram dinheiro para lá, né? O governo investiu muito dinheiro para lá, e começou isso também na Bolívia, quando o presidente Evo Morales, ele tirou a Petrobras, começou com isso, né? É óbvio que a Petrobras está envolvida nisso, obras, construções e tudo mais. Não é o caso dessa conversa, né? Deixa eu ver mais, né? O próxima conjunção é em 2026.